galera do Geek Pop News, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ju, e para a nossa entrevista de hoje temos uma convidada incrível, a diretora do filme Ato Final, Roberta Fernandes. Vamos juntos conferir? A minha primeira pergunta para você é que eu queria que você contasse um pouco sobre sua carreira. Como que você entrou no universo cinematográfico de realizar curtas e longas? Como que foi essa caminhada para você? Eu sou formada em jornalismo e lá eu fiz um laboratório na universidade em que a gente fazia matérias para o canal Futura, que eram com uma pegada num estilo mais documental. A gente fazia de um jeito mais livre, né? E aí a gente trabalhava com audiovisual lá na universidade mesmo. E por causa desse contato com o vídeo na universidade, eu fui vendo as possibilidades dentro da nossa área, né? Dentro do jornalismo. Que elas eram maiores até do que trabalhar numa redação, enfim, ou assessoria, ou aqueles papéis que nós estamos acostumados a saber que competem ao jornalismo. E tive a oportunidade, na época da universidade, de fazer meu TCC com, como um documentário, né? Eu fiz um documentário que foi um curta. Na época que eu trabalhava na universidade, tinha um parceiro lá, que era o coordenador do curso, que ele falava assim, a gente podia trabalhar com vídeo depois que você se formar, trabalhar com cinema. E aí eu falava com ele, podemos. Mas isso era uma coisa que eu projetava para o futuro, né? E aí, aí quando eu fiz o projeto de conclusão de curso, que ele foi meu orientador, inclusive, na ocasião, eu convidei ele para orientar, falei qual era a ideia do TCC, que era um filme sobre abuso sexual infantil, um curta-metragem. Na época que eu falei com ele, que atualmente é meu sócio, ele falou comigo assim, no campus da universidade ainda. Falou, nossa, Roberta, se você conseguir fazer um documentário desse jeito, esse filme vai ganhar prêmio. Aí eu fui e falei, uai, então vamos fazer. Foi quando eu convidei ele também para orientar, e ele falou assim, vamos então, eu te oriento e a gente pode fazer com que esse filme seja o seu primeiro projeto no cinema, né? E foi assim que a gente fez inscrições em alguns festivais que são de muito renomados. Eu tinha uma expectativa de que o meu curta, que era o meu trabalho de conclusão de curso, fosse visto pelos meus amigos, pela minha família, e aí o filme explodiu, passou na Tudo Verdade, foi selecionado primeiro para Tudo Verdade, e só essa notícia já foi um grande choque para mim, porque é um dos festivais mais importantes de documentário da América Latina, não é nem só do Brasil, né? E aí eu fui falando, eu acho que a gente tem talento. E aí a gente realmente abriu a empresa com isso. O curta, o nome dele é Se Você Contar, inclusive está disponível no nosso canal do YouTube. E aí a gente foi e exibiu, não só aqui no Brasil, mas em outros festivais, em Madrid, no Chile, em festival de cinema de direitos humanos, em festival de mulher. Teve uma proporção tão grande, ganhou o Grande Prêmio Canal Brasil de Curtas. E realmente parecia que era para eu fazer isso mesmo. Foi assim que começou, assim, que foi o pontapé inicial para essa carreira dentro do cinema e agora ainda novinha, né? Porque foi 2017. Então, de 2017 até agora, eu fiz curtas, telefilme e vou lançar agora o meu primeiro longa. Que bacana seu trabalho de TCC ter sido uma coisa tão boa que te abriu portas para outras coisas incríveis, que é o ato final. E aí o filme, ele é um documentário sobre violência doméstica, para o pessoal de casa ficar sabendo, que é um assunto muito delicado de ser retratado, como também a realidade de muitas mulheres, não só no Brasil, como no mundo todo, que sofrem com a violência doméstica. Então, com isso, eu queria saber como que surgiu essa sua ideia de usar o seu conhecimento cinematográfico para dar voz para essas mulheres que muitas vezes são apagadas pela sociedade. Como que surgiu essa ideia de, poxa, vou aproveitar e fazer um documentário falando sobre a violência doméstica. Com o Se Você Contar, lá em 2017, eu tive contato, o curta é sobre abuso sexual infantil. Só que eu ouço mulheres adultas que contam relatos na infância. Por causa desse curta, eu tive acesso a um universo de violência contra a mulher muito amplo, né? Violência psicológica, violência sexual, violência física.
E tendo acesso a tanta coisa assim sobre esse assunto, sobre esse universo de agressões, eu fui percebendo a necessidade de continuar trabalhando com essa temática, né? Como Se Você Contar Deu Certo, eu percebi que a gente, na empresa, a gente estava desenvolvendo um olhar sensível para isso. A gente tinha uma preocupação estética, mas ética também muito, muito presente. Todo o processo de todo o material que a gente fez, desde Se Você Contar, é sempre muito preocupado com a fonte, sempre muito preocupado com o tema. E, e isso foi mostrando para mim, e até as entrevistadas, né, e as pessoas com quem eu tinha contato, me diziam que essa sensibilidade, tanto de ouvir quanto de poder explorar o tema sem um sensacionalismo, de maneira que provocasse uma reflexão nas pessoas mesmo, Sim, como isso era uma habilidade, eu vou dizer assim, ou dom, não sei exatamente, que estava surgindo para mim, era para eu continuar fazendo e caminhando nessa direção. E aí eu fui e falei, então a gente pode, por causa do tema e de tudo isso que eu estou tendo acesso, desses dados todos, a gente pode continuar construindo materiais que sejam assim reflexivos sobre causas como essas. E aí, além disso, eu sou mulher e também potencial vítima de assédio e tantas outras violências que estamos submetidas, né? Também sim, sofro com o machismo, que é estrutural, que inclusive a gente denuncia no filme, sim. que é o que realmente mata as mulheres. E também moro em um dos estados em que mais mulheres são mortas, vítimas de feminicídio. Então, juntando tudo isso, assistindo jornal aqui na hora do almoço, lendo as matérias dos veículos locais, não tem como você não se incomodar. Sim. E eu fui percebendo que realmente a gente precisava trabalhar esse assunto, e aí então foi das violências e do material que eu tive acesso desde a época do Se Você Contar até hoje, assim, eu fui percebendo que era urgente trabalhar com o feminicídio. E aí então o filme ele fala sobre o feminicídio, só que não tem como falar sobre o feminicídio sem passar pela violência, inclusive a doméstica e aí a sexual, patrimonial, enfim, todas as outras Sim. que envolvem esse crime. Sim, sim. E assim, a ideia do filme é um filme de narração, com as vítimas contando seus relatos, e interpretação das atrizes que vão interpretar mulheres que sofrem a violência doméstica, violência física, psicológica, como você falou. E eu queria entender como que surgiu esse timing, como que você percebeu que seria interessante colocar o ensaio das atrizes no documentário, porque é uma percepção diferente. Geralmente, quando a gente assiste documentário, a gente tem aquela visão, tipo, da cena que aconteceu. E eu achei super interessante a construção das atrizes para interpretar as personagens. Foi uma coisa assim que mexeu muito comigo, porque eu achei uma coisa muito intimista. Quando que você percebeu que seria legal colocar essa parte no documentário? Muito boa pergunta. O que acontece? Eu decidi, primeiro eu fiz uma escolha lá atrás, depois que eu falei, a gente tem que fazer um filme sobre esse assunto dentro desse universo de violência contra a mulher. Eu decidi o tema. Eu falei, é importante que eu quero fazer um filme sobre feminicídio. Quando eu decidi esse tema, eu criei para mim obstáculos que eu precisava romper de alguma maneira com a arte, né? Com os dispositivos que o cinema propõe. E um desses obstáculos é que eu não ia conseguir falar com as fontes reais envolvidas nesse assunto, porque estão mortas, né? E aí eu fui ainda estudando sobre o tema, ouvindo muitas mulheres que foram vítimas de violência doméstica, sobreviventes de feminicídio, lendo as matérias, acessando boletins de ocorrência com casos muito detalhados. Eu fui percebendo e me incomodando com o fato de que é muito difícil romper um relacionamento como esse. E a Sim, pergunta que eu fazia era por que é difícil? Por que é difícil? Porque tem casos que duram anos. O
aprisiona as mulheres nesse relacionamento. E aí muita gente diz, é por causa da dependência financeira, é por causa dos filhos, é por causa de... E não é uma amarra psicológica muito profunda, é uma manipulação muito construída com uma certa sutileza que faz com que a mulher não se perceba vítima. É algo bem engenhoso da parte do agressor, né? E é Sim, desse universo psicológico e sensorial. Falei, tá, eu não tenho as personagens, as vítimas reais de feminicídio porque elas morreram. Eu quero discutir ou apresentar sobre esse universo psicológico que me parece que é o mais nocivo para essas mulheres nessa condição. Como é que eu faço isso? Trazendo atrizes para o filme. Então eu vou provocar nas atrizes ou vou colocar no palco esse universo sensorial, essas amarras que não são imagéticas, isso que não é concreto e que é desse universo subjetivo. E aí, então, eu decidi trazer atrizes para fazerem uma construção narrativa desse percurso violento, mas elas, com auxílio da arte, porque a arte te permite isso, né? Elas tocam de maneira pessoal, porque elas entregam muito delas ali, sim, sim. em questões que são do universo feminino. Então, gera identificação com todas as mulheres. Todas as mulheres que assistem conseguem perceber alguma semelhança com algo ou delas ou de algum relacionamento que elas tenham vivido. E aí, então, eu acho que foi isso que eu decidi fazer com as atrizes no palco. E por isso que eu escolho o dispositivo de colocar atrizes. Mas não era suficiente, porque eu estou trabalhando com um documentário. Então, eu me senti incomodada, porque eu falava, está faltando um pouco do aspecto da realidade, né? Por mais que tenha muito ali no palco. E aí, então, eu trago vítimas de violência doméstica e sobreviventes de feminicídio para poder dar as entrevistas. Então, o filme ele é construído nessa costura de palco e entrevistas que tentam estruturar esse arco narrativo do filme que acompanha uma progressão de violência até chegar ao feminicídio. Sim, sim, muito interessante. E aí tem uma parte de um relato que me marcou muito, que eu achei muito interessante. Eu não lembro o nome dela, eu vou pedir desculpa, mas eu sou péssima com o nome. Que ela fala que no começo que ela não se sente à vontade de falar sobre o assunto com medo do seu ex-parceiro ver e voltar para a vida dela. Eu queria saber se você recebeu muitos nãos de medo de contar essa história e como que você conseguiu achar pessoas fortes que criaram coragem de contar a sua história para o Brasil todo. Boa pergunta também. Quase todas as vítimas têm medo. Até as que participam do filme e que já falaram para a imprensa muitas vezes, todas elas têm medo. O medo acompanha a mulher, né? Sobretudo as que sofrem dentro de um relacionamento abusivo. Conseguir, eu recebo muitas histórias o tempo todo. Com Se Você Contagem, eu recebia muito, eu tenho acesso a muitas histórias de abuso sexual infantil, muito mais do que até eu gostaria. A gente não gosta de receber notícias assim, né? Mas eu entendo a importância das pessoas conseguirem falar comigo. Então eu fico triste, porque é mais uma história que vem à tona, mas também fico muito feliz por confiarem em mim para contar. E com Se Você Contar, muita gente me disse muita história de abuso que sofreu, mas que não tinha condições de se expor. E no ato final, não é diferente. Eu tive acesso no processo de pesquisa a muitas vítimas de violência doméstica, muitas, que não poderiam se expor porque elas já eram ameaçadas de morte, e é super, super compreensível. E também tive acesso a muitas que já tinham falado para a imprensa, e aí então era um caminho um pouco mais possível, né? Porque de alguma maneira a história já estava exposta na mídia. Mas eu decidi escolher as que aparecem no filme porque
é um grupo de mulheres que lida com esse assunto e que nesse grupo tem algumas integrantes que sofreu violência doméstica. E aí foi uma via institucional tranquila, porque querendo ou não elas se apoiam e elas têm um apoio legal também, que é um suporte legal, legal que é interessante, que para além do filme acompanharia elas, né? Esse relato dessa entrevista que você está falando, para mim é uma das melhores partes do filme, Sim, porque eu peço a ela se eu posso manter depois na montagem, no processo da montagem, ela me autoriza, claro, não está lá, de ela me autorizou, mas se está no filme é porque ela me autorizou. sim, sim. Mas na hora que aconteceu, ela tinha duas histórias, dois casos que aconteceu com ela. E eu sabia, porque ela já tinha me dado uma pré-entrevista. E eu não estava esperando que ela não fosse contar, ou que ela ficasse com receio e com medo. Mas eu Uhum. achei interessante o que aconteceu e eu resolvi colocar no filme, porque isso é documentário. É mostrar exatamente o problema que está por trás do que estamos denunciando, né? O medo e a ameaça real que aquela mulher sofre. E aí eu peço para ela, pergunto para ela se eu posso deixar no filme, ela diz que eu posso, e aí então eu deixo o conflito, que é a questão principal. Até mais importante do que a própria história depois, né? O efeito que tem sobre ela essa agressão é tão sério que é isso que precisa de ser questionado, enfim, que precisava estar no filme e que está. E para finalizar, eu queria que você convidasse, mandasse um recado para a galera para ir assistir o documentário, que está muito bom. Convidar, chamar o pessoal para ir assistir. Eu que agradeço, Júlia, agradeço pela entrevista, agradeço pelas perguntas atentas ao tema. Me coloco à disposição para qualquer outra necessidade ou dúvida também em relação ao que a gente tratou aqui. E quero convidar todo mundo que está acompanhando, que está tendo acesso a esse material, para poder assistir Ato Final no cinema. Dia 16 estreia e talvez estreia aí perto de você. Por aí na sua cidade, no cinema mais perto de você. Se tiver em cartaz, vai assistir porque vale a pena. Vale super a pena. Muito obrigada pelo seu tempo, Roberto.